Eu nunca pensei que as esquerdas brasileiras iriam envelhecer e não amadurecer. Comum é ouvir a reclamação dos próprios setores das esquerdas brasileiras. Ninguém reconhece o que a gente faz, ninguém entende o que a gente faz. O que está acontecendo? A gente está aí, está dando as informações do que estamos fazendo, mas não tem o alcance devido. É o que é a forma, é a comunicação, a forma da comunicação. O que está acontecendo que o povo não reconhece os feitos? Isso é uma questão de identificação. E a identidade tem que ter uma correspondência, o objeto real e prático, material, histórico, com a ideia ou símbolo que ele vem trazendo. Relacionar na prática, porque esse é o fundamento elementar da própria ideia de verdade, do socialismo, que é a supressão de classes sociais, acabar com as classes sociais, acabar com grandes propriedades de terra, né, os latifúndios, acabar com os bilionários, romper com toda essa ordem, promovendo uma economia centralizada. Isso é o socialismo, ok? Sempre vendeu essa ideia. É aprofundada na ideia de revolução socialista, ok? De comunista. Já o trabalhismo, ele já vem mais para garantias à força de trabalho, para valorização enquanto força emancipatória do trabalhador e não apenas exploratória. Está vinculado às esquerdas. Mas o trabalhismo acomoda-se, ok? Nenhum trabalhador que ganhe R$3.000 hoje no Brasil vai parar de trabalhar para poder fazer a revolução socialista. Esse é o primeiro ponto. Então, existe toda uma ideologia, um simbolismo sobre a esquerda que, quando as esquerdas ou os grupos de esquerda assumem o poder, não correspondem, porque ninguém rompe com as forças dos bilionários, ninguém rompe com as classes dominantes, ninguém rompe absolutamente com os grandes proprietários de terra, latifundiários, ninguém age dessa maneira, ok? Está aí, a economia não é centralizada e o que esses governos conseguem progredir são em políticas públicas, de inclusão, políticas que melhorem as oportunidades, serviços elementares públicos como moradia, saneamento, educação, saúde, de qualidade, ok? Investimento profundo nessas áreas. Mas ninguém vai romper com os bilionários, ninguém vai romper com nada disso. Quem fala que é socialista vem de uma ideia, mas quando governa exatamente da melhor forma que o capitalismo deve ter, adequando-se para se tornar mais civilizado, um capitalismo mais civilizado, mais social. Aí a palavra social cabe, preocupando-se com as questões sociais. Então a esquerda apresenta uma ideologia, quando governa para o capitalismo e depois reclama que o povo não identifica o seu trabalho. Por quê? Não abarca conceitos e insiste na utilização do conceito socialista, quando nunca vai ser exatamente um socialista. Agora, o que penso que pode vir oriundo da cultura trabalhista, da defesa, né, da força de trabalho, é exatamente uma possibilidade de um capitalismo muito mais civilizado, capaz de promover aí oportunidades muito mais equilibradas. E acredito que dessa cultura a gente possa aí sim entrar dentro da ideia de uma reforma agrária, mas não é uma reforma agrária para promover o socialismo, para promover os ideais socialistas, é uma reforma agrária para promover a multiculturalidade, o uso da terra enquanto geração de riqueza, o ingresso no mercado consumidor dos produtos que vierem, né? Como o MST já tem, empreendedorismo. E é outra observação a ser feita, o MST é empreendedor da terra com seus produtos
orgânico, seu arroz. Então, essa cultura, inclusive, se relaciona profundamente com o capitalismo, óbvio, um produto de qualidade, com um bom preço, entrando no mercado, competindo com outros produtos. Então, cadê o socialismo aí? Não, existe aí um capitalismo que visa melhorar a própria qualidade das relações capitalistas e encarando aí os seus concorrentes, né, com a sua força cultural, com a sua força de existência. A marca MST, que é uma marca de reconhecimento, né, de respeito, de uma visão ideológica mais social, ok? Agora, não é para reforma agrária para promover o socialismo, não é isso, porque não é assim que o povo vê, e não é assim que as esquerdas progressistas têm que enxergar o Brasil. Elas precisam amadurecer, elas precisam assumir essa cabeça. Não, sim, é capitalismo e vamos adequá-lo, mas insistem no uso do termo socialista, escamoteando a sua real ação prática, as suas reais ações práticas, que é um prejuízo de identificação imediata pelo povo, que necessita, que tem essa demanda dessa investida na geração de oportunidades e na geração de riquezas, ok? Através de políticas públicas ou políticas sociais e econômicas públicas de enfrentamento a concentrações de riquezas. Mas isso ainda não é socialismo. Então tem que perder a vaidade intelectual. Ter que usar o termo socialismo, porque assim a gente supera o capitalismo. Isso é pura vaidade intelectual. É especificação em cima de um termo, em cima do sonho, da utopia a alcançar, de chegar lá. É uma pura vaidade intelectual, superar o capitalismo não usando o termo. Passam a chamar a China, por exemplo, de socialismo de mercado. Mas a China tem políticas sociais muito fortes, tem a sua origem conceitual do Partido Comunista, lá, socialista, nas mesmas origens da modernidade, ok? Mas isso tudo já foi superado. A China tem bilionários, tem proprietários de terra, ninguém investiu para acabar com eles, para fazer a supressão de classes. Ninguém faz isso. Tem que assumir, abarcar os conceitos. O conceito de empreendedorismo, de desempenho individual diferenciado, o conceito de Deus, o próprio conceito de Deus, que é objeto de disputa retórica, totalmente abandonado, totalmente ignorado, por conta da elite cultural e de um ateísmo cultural que vem desde o iluminismo, né? Vamos colocar assim, onde a razão humana deveria determinar de fato o que é verdade, quais os caminhos para a gente seguir verdadeiramente numa linha de progresso, ok? Houve essa cisão ali entre a fé, né, no iluminismo ali, começou-se a desenvolver técnicas modernas de observação da natureza e da realidade, né? Fomos distanciando de alguns discursos mitológicos, ok? Mas assim, na verdade, Deus não era o que as igrejas pregavam. Isso, aliás, não é até hoje. Dificilmente uma igreja ou uma religião realmente representa o que vem a ser Deus. O conceito de Deus, ele é real, existe ou não. Vamos falar aí para os ateístas entenderem isso, existe ou não. Deus, ele é real. Ele está aí na realidade das pessoas, as pessoas tomam atitudes reais, práticas, materiais e históricas, ok? Em suas vidas, com escolhas, por conta do conceito, por conta daquilo que acreditam que seja Deus. Esse é mais um erro das esquerdas, ok? Querer combater o conceito de Deus enquanto existência, né? Que vem dessa cultura lá do iluminismo. Não, Deus, o entendimento de Deus,
ao qual as pessoas fundamentam suas escolhas. Esse sim a gente tem que fazer entender, porque na própria Bíblia você vai encontrar vários exemplos do quanto Deus é social, preocupado economicamente com as questões sociais. É hora das esquerdas realmente amadurecerem, compreenderem que não é mentir para a população se você trata o conceito de meritocracia num debate de existência, que realmente existe, não é um fruto de um neoliberalismo que cria as ideias da nossa necessidade, do nosso desempenho individual, que toma conta de toda a nossa alma e nosso intelecto. Isso é ótimo para o estrito senso, né, para o debate acadêmico, ok? Mas não cabe na comunicação política. Quem vai dizer para o pai de família que está vendendo coisas na rua para poder comprar um pouco de comida para o seu filho e que no final do dia ele consegue isso, que ele não teve mérito nessa ação? Que aquilo, na verdade, é uma exploração, ele vive sob uma exploração de um sistema cruel que faz com que concentre renda, que faz com que não diminua as oportunidades. Ok? Esse discurso é válido? Sim, é claro que é válido. A gente está vendo ali o fruto da concentração de poder, renda, riqueza e omissão por parte das forças públicas em enfrentar esse questionamento. Mas também é muito válido que ele vai dar a comida ao filho e no final do dia ele vai se sentir meritoso em relação a isso, em relação a essa dificuldade. Isso é fundamental entender, porque o conceito de meritocracia, ele é um conceito afetuoso, ele fala muito com o afeto do ego da pessoa, da vontade, da determinação, da estima. Vou botar a estima da pessoa. E não é nenhum estudo acadêmico que vai fazer diferente, fazer com que esse brasileiro médio entenda a exploração. Ele pode até entender, mas ninguém vai passar pelo que ele está passando só porque desenvolveu uma visão crítica específica sobre o neoliberalismo e os seus efeitos na sociedade. Então, alguém tem que assumir a cabeça desses discursos, tem que englobar os conceitos. Guilherme Boulos, ele está ensaiando nesse caminho e talvez ele consiga melhorar o desempenho dele. Não é só pensar sobre a menina que está abrindo o salão dela, não é isso, é muito mais profundo esse conceito. Trabalhar esse conceito na sociedade. Ok? E o Guilherme Boulos está indo nessa direção. Espero que outros líderes de esquerda compreendam isso, ok? E não fiquem insistindo que para resolver o problema desse pai é o socialismo. Isso não existe mais. Não tentem mudar a cabeça do brasileiro. Isso é arrogância. É você que vai determinar ali. Não é. Compreenda a demanda do brasileiro. Ok? E claro que vai se relacionar com a ideia religiosa da divindade de um modo geral, já desde os gregos, quando os deuses botavam os homens às provas para ver se os homens são meritosos das conquistas ou não são meritosos. É o deus grego, é o deus cristão, do deus que pode fazer um jogo, ok? Isso aí com a alma humana, para ver se, olha, nesta alma há fé, a força, a perseverança. Qualquer deus faz isso na cultura religiosa. No final do dia ele vai fazer uma oração, talvez, e agradecer ao Deus dele lá por ter conseguido comprar comida para o filho, por ter dado essa força para ele, por ter dado esse empenho numa realidade tão cruel, tão avassaladora, tão miserável, exploradora, que é a concentração de renda sem limites. Agora, vencer toda essa concentração de renda sem limites, isso ainda não é o socialismo, são políticas sociais, ok? E a esquerda está muito presa ao uso do conceito de socialismo, às origens de suas ideias lá na modernidade, ok? Envelheceu, mas não amadureceu. Espero que, novos líderes consigam abarcar esses conceitos,
trazer, porque é isso que importa. Ok? Esses conceitos são usados pela extrema-direita, pela direita, que mentem em cima deles. E a esquerda, que trabalha bem ao que esses conceitos anseiam, a sociedade, ela mesma não usa esses conceitos, não abarca esses conceitos em seus discursos, por vaidade intelectual.